Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos aula de Geografia, então eu preciso que vocês abram na apostila de Geografia, unidade 3, Paisagens Brasileiras, Relevos e Rios. Nessa primeira página, nós estudaremos as características dos elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras, como o relevo e os rios, e a relação de interdependência entre eles. Vamos analisar como os seres humanos utilizam esses elementos de acordo com seus interesses e o modo de vida. Então, nessa primeira parte, nós vamos estudar principalmente sobre os relevos. Na página 4, nós vamos iniciar com a seção Diga aí. Primeiro de tudo, eu preciso que vocês destaquem do material de apoio um labirinto chamado Rally dos Sertões. Essa imagem que vocês estão vendo aqui no vídeo. Rally dos Sertões é uma competição brasileira do rally que acontece aqui no Brasil todos os anos e que dura 10 dias. E esse rally eles passam por alguns estados brasileiros. Observe então nessa imagem o caminho. Ali o ponto de partida do rally é em Goiânia e o ponto de chegada é em Fortaleza. Então vocês vão fazer esses caminhos observando os estados e as cidades que eles vão passar. Depois disso, na letra A nós não vamos conversar, e na letra B diz assim: o trajeto desse rally passou por quais unidades federativas? Unidades federativas são os estados. Então, observem aí. Passou por Goiás, Bahia, Piauí e Ceará. E observem agora quantas cidades eles passaram. Então, quantas são? São 8. Na letra C diz assim: como são as formas de terreno ilustradas nas etapas do rally? Eu observo que tem bastante terrenos irregulares. E você observou o quê? Ainda na página 4 tem o texto O Relevo e as Paisagens Brasileiras. Então vocês farão a leitura desse texto da página 4 e vão analisar as 4 imagens, as 2 da página 4 e as 2 da página 5. Essas imagens mostram um pouquinho da paisagem de alguns estados que eles passam durante o Rally dos Sertões. Então ali tem uma imagem de Goiás, outra da Bahia, outra do Piauí e do Ceará. Na página 5, nós vamos fazer a leitura desse texto após a observação das imagens. Como você pode observar, as paisagens retratam terrenos com variações de altitudes e de formas. Alguns são planos ou rebaixados em relação às áreas ao redor. Outros são mais ondulados e apresentam elevações. Se compararmos as paisagens do Brasil a de outros lugares do planeta Terra, vamos perceber que nelas há áreas mais elevadas, ou seja, mais altas, mais baixas, planas ou inclinadas, e outras muito irregulares. Assim, podemos concluir que a superfície terrestre não é igual em sua extensão. Essa diferença recebe o nome de relevo, que é isso que nós vamos estudar. Então, eu quero que vocês peguem a caneta marca-texto e marquem a partir do como até relevo. E agora a professora vai colocar um infográfico aqui no vídeo, onde eu preciso que vocês analisem e vão acompanhando a explicação da professora. Esse infográfico é um recurso cartográfico que contribui para a análise das paisagens, que é isso que vocês farão agora, analisar as paisagens. Observem aqui no infográfico os relevos do Morro da Urca e do Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Eles estão representados numa visão horizontal, em perspectiva bidimensional, altura e largura. Também é importante observar que a altitude é medida com base no nível do mar. Observem isso ali no infográfico. Após analisarem esse infográfico, eu preciso que vocês abram na página 6 e façam a leitura do texto. Então, esse texto ele vai dizer um pouco sobre relevo e um pouco sobre erosão. O relevo brasileiro é uma estrutura antiga, formada há mais de 500 milhões de anos, que foi sofrendo e ainda sofre alterações ao longo do tempo, relacionadas tanto às ações da natureza ou ações humanas.
E erosão é um desgaste dos materiais que formam as rochas. A professora vai colocar um vídeo para vocês observarem esse desgaste e essa mudança que vai acontecendo nas rochas, de acordo com o tempo. Chuva, sol, frio, às vezes neve, enfim. Na seção lápis na mão, vocês irão observar essas duas imagens que tem ali. E depois vocês vão escrever uma frase explicando por que o relevo de cada uma das paisagens foi modificado. Então, observem essas imagens. Na imagem 1, retrata a exploração de minério de ferro. Esse tipo de atividade provoca o desmatamento e a erosão do solo, pois eles escavam o relevo para extrair o minério, deixando um grande buraco no lugar. Na imagem 2, retrata uma estrada construída em relevo irregular. Com o crescimento das cidades, é necessário construir estradas, pontes e túneis para interligar os lugares e facilitar o transporte de pessoas e de mercadorias. Agora eu quero que vocês abram na página 3, onde diz formas do relevo brasileiro. Então ali vocês estão observando o mapa do Brasil com o título Brasil Relevo. E esse mapa ele está mostrando 3 tipos de relevo: planaltos, depressões e planícies. Então observem que as cores em marrom mostram o planalto, relevo planalto, em amarelo as depressões e em verde as planícies. Achem ali no mapa do Brasil a nossa unidade federativa, que é o Paraná, sigla PR. Nesse nosso estado, está mostrando 2 tipos de relevo: os planaltos e as depressões. O que mais se predomina aqui no nosso território são os planaltos. Então, ali na letra A e na letra B não precisa fazer, tá? Nós vamos começar a leitura ali nos planaltos. Peguem a caneta marca-texto e marquem a frase que diz: são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Após vocês marcarem, vamos para a página 8. Onde vocês farão a leitura do texto e irão observar as imagens e as formas de relevo. Em seguida, na página 9, tem a seção Vamos Brincar. Nessa seção, vocês vão colocar a inicial de cada figura no quadradinho e descobrir o nome da montanha mais alta do Brasil. Na sequência, tem ali depressões. Então, vocês farão a leitura sobre o texto depressões e vão marcar com caneta marca-texto. Então, ali, pessoal, depressões são formas de relevo que apresentam altitudes mais baixas que as das áreas situadas em seu entorno. O Mar Morto, localizado entre Israel e Jordânia, no Oriente Médio, é um exemplo de depressão. A professora vai deixar um vídeo do Mar Morto para vocês assistirem, bem legal. Após isso, vamos para a página 10, onde diz planícies. Peguem a caneta marca-texto e marquem o textinho de planícies. Então, planícies brasileiras ocupam extensões menores que as dos planaltos, destacando que são áreas planas, ou seja, retas, de baixa altura, localizados perto dos rios, planícies continentais e ao longo do litoral, planícies litorâneas. Após vocês marcarem e analisarem essas duas imagens, tem ali a seção lápis na mão, onde vocês irão marcar o verdadeiro e falso. E a última página, que é a página 11, tem 3 imagens que mostram os 3 tipos de relevo. Então, vocês vão analisar essa imagem e vão colocar 1 para a imagem que mostra o planalto, 2 planície e 3 depressão. Após colocarem a numeração, vocês vão fazer o recorte ali da imagem com as palavrinhas dos tipos de relevo e vão colar na imagem adequada. É só isso. Então, fiquem de olho, pessoal, no material que a professora vai deixar disponível junto com o vídeo. Façam as atividades e qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tá bom? Bom estudo para vocês e por hoje é só.